E aí, investidores, bem-vindos de volta. Sou Aridivan, estou de volta com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre a ISA-CETEP, controlada pelo grupo colombiano ISA. Eu vou falar sobre a empresa e alguns indicadores que eu utilizo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like e inscreva-se. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra, beleza? Então, a ISA-CETEP nasceu em 1999 a partir das divisões dos ativos da estatal paulista CESP, como parte do programa de privatização, e em 2002 foi listada na Bolsa e em 2006 ela foi privatizada. E o grupo empresarial Multilatino ISA conquistou o controle da companhia, adquirindo 50,01% das ações ordinárias com direito a voto. Um ano depois, essa participação aumentou para 89,4%. A ISA-CETEP é responsável por transmitir 33% de toda a energia do Brasil e está presente em 17 estados. Ela, como o nome próprio diz, atua no ramo de transmissão de energia elétrica, que é o setor menos afetado no caso de uma crise hídrica ou até questão de Covid, questão de inadimplência. Então, ele é um setor menos afetado. Já vou explicar o porquê. Porque esse setor ele é dividido em 3 setores. A geração, onde são as usinas hidrelétricas, a transmissão, que é a empresa que transmite, que é no qual é essa que eu estou falando, a distribuição, onde é responsável por distribuir a energia nas residências e escritórios. Para ficar mais claro, eu vou acessar aqui a tela do meu computador. No próprio site da ISA, eu consigo ver uma informação que mostra justamente isso. Então, aqui é a usina, onde é gerada, tranquilo? E aqui é a transmissão, a rede de transmissão, onde, no caso aqui, a transmissão paulista. Então, o que acontece? Não depende de chuva. Essa empresa ela tem que estar disponível. A rede estando disponível, ela conseguindo manter a disponibilidade da rede, ela é remunerada. Tranquilo? Agora, vamos analisar alguns indicadores que eu utilizo. Para me fazer isso, eu acesso aqui o Google, né? Vou voltar aqui do começo para ficar mais fácil. Aqui, se eu digitar TRPL4, eu vou encontrar a cotação da ação. Aqui tem um site que eu utilizo, que se chama Status Invest. Aqui você tem uma visão geral da cotação, a mínima e as máximas, a valorização dos últimos 12 meses. E aqui embaixo, que eu quero estar analisando primeiro, é o Tag Along. No caso aqui, essa empresa ela não tem esse mecanismo de proteção. O que é o Tag Along? É um mecanismo de proteção a acionista minoritário, no caso, os pequenos investidores. O que acontece? Esse mecanismo é utilizado quando uma empresa troca de controle para um novo controlador. E se você não tem essa proteção, você tem que aceitar os direitos do novo controlador. Esse fator aqui não pode ser um fator decisivo na hora de fazer uma compra de um ativo. Seria perfeito se tivesse, mas não tem. Não vai ser o fator decisivo. Tranquilo? Agora aqui, vamos voltar aqui. Vamos descer aqui em outro indicador, que é o Dividend Yield. O Dividend Yield é um indicador utilizado para medir a rentabilidade dos dividendos de uma empresa em relação ao preço das ações. Resumindo, é um valor pago por ação. Então você tem uma ação e a empresa te remunera pela quantidade de ação que você tem.
Mas é o seguinte, a gente não pode se atentar apenas esse indicador aqui, apenas isso aqui. O importante é olhar o gráfico histórico, que aqui você tem o dividendo yield histórico pago. Então, uma empresa interessante é de 5 a 6, na minha opinião. Então aqui 7, ela vem se mostrando que está pagando bastante provento. Agora vamos dar uma olhada aqui no outro indicador, que é o preço sobre o lucro. Esse cara aqui é um indicador que relaciona o valor de uma ação com o lucro apresentado ou projetado. Então, um PL muito alto significa que a empresa está cara ou supervalorizada. No caso aqui, o PL está excelente, está ok. Abaixo de 15, 10, está ok. Beleza? Agora, eu vou analisar um outro indicador, que é o indicador de endividamento. Eu gosto de olhar se a empresa tem a condição de pagar as suas dívidas no curto período de tempo. Liquidez corrente. A liquidez corrente acima de 1, ela tem uma boa capacidade de pagar suas dívidas no curto espaço de tempo. A liquidez igual a 1 é proporcional. Então tá proporcional, tá ok, bem dizer. Abaixo de 1, aí que acontece? Aí ela já depende de gerar mais caixa. Já não seria legal. Logicamente que a gente não deve utilizar apenas um indicador, beleza? Agora eu vou partir para um outro indicador, que é o ROI. Na verdade são dois, o ROI e o ROIC. É esses dois aqui, certo? O ROI é o retorno sobre o patrimônio. O que significa esse retorno sobre o patrimônio? É um indicador que serve para determinar o quão eficiente é uma empresa na geração de lucro a partir de seus próprios recursos. Por exemplo, ela consegue gerar lucro a partir de seus próprios recursos. No caso aqui, um ROI de 10%, acima de 10%, é excelente. No caso aqui, ela já passou, então ela está 26, está ótimo. E o ROIC? O ROIC é o retorno sobre o capital investido de terceiro. Significa que é um indicador utilizado para informar quanto de dinheiro uma empresa consegue gerar em razão do capital investido de terceiro, que são o capital dos acionistas. Então, um ROI interessante, um ROIC interessante de 10. Então aqui já passou. Então aqui está excelente o ROIC também, 10, está ok. Beleza? Então esse foi um dos indicadores que eu utilizo na hora de examinar uma ação. Logicamente que você tem que levar em conta também quem são os diretores. Então você pode descer aqui embaixo e dar uma olhadinha. Quem tem o maior controle. Então aqui, ó, o maior controle aqui sobre as ações continua a ISA. Lá para quem escutou, para quem prestou atenção no vídeo lá no começo, na explicação, era 89,4. Então ela já está 89,5, ou seja, continua na mão dos mesmos controladores. Beleza? Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre a transmissão paulista. Pela simples análise que deu para ver aqui, é uma empresa que gera caixa, distribui bastante dividendos. Inclusive, o primeiro vídeo que eu fiz foi justamente comprando esta empresa. Se eu não me engano, foi a Transmissão Paulista e a Magazine Luiza. Tranquilo? Então, eu vou ficando por aqui. Forte abraço a todos e até um próximo vídeo.